continuando a história da criança prodigiosa que a gente está vendo no Zohar, hoje a gente vai ver uma pergunta que os sábios fazem para ela e por que essa pergunta é tão importante. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Balak, hoje focando nos parágrafos 36 e 37 do Zohar, terceiro ano de leitura. Se você lembra, a gente está vendo a história de uma criança prodígio falando com dois sábios, né? E depois dos sábios já terem certeza que ela é uma criança especial, eles viram para ela e fazem uma pergunta: qual é o nome do seu pai? E a criança fica em silêncio por um momento, aí ela vai até a mãe dela, pergunta para a mãe se ela deve revelar o nome do pai dela, e a mãe responde assim: você já verificou eles, né? Você, com a sua sensibilidade, já viu o nível desses sábios. Você sabe o que fazer, se você quer revelar o nome do seu pai ou não. Bom, por que essa pergunta é tão importante? Primeiro, em geral, tá? E aí você já vai entender por que eu estou falando em geral, a nossa constituição espiritual vem do nosso pai. Então, quando os sábios perguntam para a criança qual é o nome do seu pai, eles estão querendo saber, digamos, a linhagem espiritual, né? Por que essa criança é tão especial? Por que ela tem tanto conhecimento? Por que eu digo em geral? Porque a gente tem histórias na própria Bíblia de filhos que, digamos, são melhores que os pais em questões espirituais. Talvez o melhor exemplo seja Abraão. Ele é citado como um bom exemplo de filho que se distanciou do pai nesse sentido para bem. Por quê? O pai dele era um idólatra, ele acreditava em estátuas, né, que é um nível baixo de crença para Cabalá, e o Abraão percebeu que isso não é uma crença muito lógica nem muito saudável, né, você acreditar em estátuas. Abraão conhece o monoteísmo, começa a falar de um Deus único, né, em vez de politeísmo. Então Abraão é um caso de gente que não pegou a herança do pai, mas sim superou o pai. Mas isso em alguns casos, né? Na maioria a gente pega do pai a nosso viés espiritual, e aí é isso que os sábios querem saber. E é por isso também a gente entende que a criança fica meio assim de revelar, né? Porque ao falar para os sábios de onde ela vem, ela vai, digamos, entregar o jogo, ela vai entregar o ouro. E ela sabe que ela tem uma conexão especial, que o pai dela era especial, então ela não sabe se ela deve revelar ou não. E aí a resposta da mãe é: você verificou o nível deles. Se você acha que eles são pessoas dignas de saber a sua linhagem, diga. Se não, não. E no final da história a criança acaba falando quem é o pai dela, só que ela fala também porque ela tinha receio de falar. Ela confessa, ela conta para os sábios que o pai dela já morreu, mas ele acompanha neste mundo sábios que estão fazendo uma viagem. Então a criança fala assim: se vocês dois que são sábios estavam viajando e não viram o meu pai, é porque talvez vocês não sejam muito sábios, né? Ele fala delicadamente, mas ele fala isso. Então por isso eu não sabia se eu devia revelar o nome do meu pai, porque se vocês não viram ele, vocês não têm mérito. E aí os sábios ficam super maravilhados, já estavam, né, com a criança, e ficam mais maravilhados falando: olha, realmente essa criança é de outro mundo. E aí, só por curiosidade para você saber, quem é o pai dessa criança que aparece no Zohar visitando os sábios que viajam? O Rav Hamnuna Saba. Mais em especial, talvez se você já leu o Zohar você vai lembrar dessa passagem, ele aparece para os sábios como um condutor de jumentos. É uma outra passagem do Zohar muito bonita. Ele aparece então para quando dois sábios estão viajando, ele aparece como uma pessoa simples, humilde, que não sabe de nada, né, condutor de jumentos, e aí quando ele começa a falar de Torá, ele acaba surpreendendo os sábios. Então, nesse trechinho do Zohar, a gente fica sabendo um pouco mais dessa criança, aprende a linhagem dele, que é importante, e entende um pouquinho da espiritualidade, né, por que isso é tão importante para os sábios saberem. Só para a gente encerrar o vídeo mesmo, tá? Uma questão que pode aparecer para vocês. Hoje, não sei se vocês sabem, o judaísmo considera que a espiritualidade, no sentido, a religião que você segue, vem da sua mãe, não do seu pai. Então, para o judaísmo, se a sua mãe é judia, você é judeu. Se sua mãe é católica, você é católico. Se sua mãe é budista, você é budista. É assim que funciona. Agora, uma vez que você seja, por exemplo, judeu, se sua mãe é judia, a tribo a que você pertence, o grupo dentro do judaísmo que você pertence, vem do pai. Tá? Aí sim, por causa da questão da linhagem da herança que eu estava falando. Então, uma vez que sua mãe seja judia, você vai ser sacerdote, levita ou Israel, né? São os três grupos dentro do judaísmo, de acordo com o que o seu pai é.
ok? Então é nessa lógica, só para não ficar confuso, né? Ah, o Yair está falando que a linhagem do pai é tão importante, e a mãe, os dois são importantes por motivos diferentes. E nesse capítulo, nesses parágrafos, o Zohar foca no pai, ok? Um bom dia a todos, eventualmente Shabbat Shalom e tudo de bom.